Então, vamos lá, vamos dar início à nossa quarta aula da disciplina de saúde da mulher, tá bem? Maravilha, que bom. Então, olha só, nós já trabalhamos a questão da anatomia do aparelho reprodutor feminino, já observamos quais são os principais exames e já observamos também, né, a formação do zigoto, a formação da fecundação, né, todas as etapas da fecundação. E agora a gente vai dar seguimento a esse momento secundário, né, pós-fecundação. Então, nós já observamos que o ovo, né, o zigoto, ele é dado origem desde o momento da fecundação, quando o espermatozoide ali, ele vai fecundar o óvulo, tá? Ou o ovócito. Nesse momento, né, que ocorre essa troca de DNA dos dois gametas, masculino e feminino, já se compreende que é uma fecundação, tá bem? Por isso que em algumas nomenclaturas, em algumas religiões também, não é permitido a utilização da pílula do dia seguinte, porque caracterizaria aí o aborto. Uma vez que, né, o juramento da enfermagem fala que nós devemos respeitar o ser humano desde a sua concepção até após a sua morte, né, quando a gente faz ali os cuidados pós-morte. Então, algumas denominações cristãs compreendem, né, que nesse momento aqui, ó, da fecundação, já tem vida. E se a pílula do dia seguinte interrompe esse ciclo, né, ela é considerada, por algumas denominações cristãs, abortivas. Então, vamos lá. O ovo é desde o momento da fecundação, onde o gameta masculino encontra o feminino, e vai até o 12º dia do período gestacional, ou seja, ali antes das 2 semanas de gestação, tá? Esse é o período de ovo, que aí ele vai se dividir, tem aquelas fases lá que a gente viu ontem, né? A fase mitótica, a fase de formação de mórula, né? E a fase de formação onde dá origem à estrutura embrionária e a origem aos órgãos anexos. Embrião vai ser, né, a partir do 12º dia de gestação até a 8ª semana de gestação, tá? Então, aqui a gente tem a formação embrionária do 12º dia até a 8ª semana. A 8ª semana vai compreender aí aproximadamente 2 meses de gestação, tá? 4 semanas corresponde a 1 mês, 8 semanas corresponde a 2 meses do período gestacional. A partir da 9ª semana já é considerada feto, tá bem? No final aqui da 8ª semana, para o início da 9ª, nós já consideramos feto. Vai ser chamado com essa nomenclatura de feto até o dia do parto, tá bem? Então, a gente considera feto desde a 8ª semana até o momento do nascimento, ok? Se por algum motivo esse feto foi expulso da cavidade uterina antes do período considerado a termo que vocês observaram lá no trabalho, né, a gente considera parto. Se essa fase expulsiva ocorreu antes das 25 semanas de gestação, nós consideramos aborto. Então, aborto corresponde toda e qualquer expulsão do útero que ocorrer até a 25ª semana de gestação. Após isso, nós consideramos que foi um parto. E desse parto, a criança pode ter nascido viva, né? E pode ter evoluído para óbito, ou ela pode já ter nascido morta. A gente considera que é um natimorto. Mas a mulher já tem acesso, tá bem? Ao período de licença maternidade, porque nós da saúde consideramos que ela teve um parto, tá bem? Então, a partir da 26ª semana de gestação, não é considerado aborto, é considerado parto. E aí a gente observa se a criança vai nascer viva, tá? Ou se ela vai evoluir para óbito. No geral, com 26 semanas, não tem muitas condições para sobreviver, né? Ainda está em torno aí por volta do 6º mês de gestação. Então, eu trouxe aqui uma imagem para vocês. Desde o período, né, da fecundação aqui, ó,
até o momento da formação fetal, que compreende a 12ª semana de gestação. Com relação ao comprimento, Cristiane tem, geralmente ela relata muita cólica seguida de sangramento, tá? E esse sangramento, ele é um sangramento maior que o volume normal e também ele apresenta lóquios, que é aqueles coágulos de sangue. E em algumas situações, né, quando o feto está aí por volta de 10 a 12 semanas, ela já consegue observar o embrião. Tá? Já dá para ver, sim, é bem pequenininho, mas já dá para ver. É como se fosse uma uva, tamanho de uma uva, transparente. Então a mulher já tem condições de perceber que ela teve um aborto espontâneo, tá? Ou em algumas situações, um aborto provocado mesmo. Então olha só, em relação ao comprimento do feto, ele vai ser sempre proporcional ao peso, tá bem? Comprimento geralmente, né, equivale o dobro do peso. Então, vamos lá. Um feto com 8 semanas vai ter uma cabeça que vai corresponder à metade do comprimento dele total. Então, a cabeça dele é metade do corpo. Por quê? Dentro dessa formação cefálica vai estar sendo desenvolvido toda a estrutura óssea e também sendo desenvolvido todos os órgãos vitais. De acordo com o desenvolvimento embrionário, essas estruturas vão chegando no local que elas precisam estar. Mas nesse primeiro momento aqui, ó, as células tronco estão trabalhando a nível cerebral, tá? Para que o cérebro possa comandar o desenvolvimento das demais estruturas. Então, no geral, né, o feto, quando ele atinge uma idade gestacional aí, a termo, né, entre 38 a 40 semanas, né, geralmente esse feto tem aproximadamente 25% da cabeça dele do tamanho normal. E aí a gente espera o quê? Que se for um feto masculino, que ele tenha cerca de 50 centímetros, né, de comprimento. Se for um feto feminino, tem aproximadamente 49 centímetros, tá? Porém, alguns fatores contribuem para que esses valores de referência, né, sejam deixados de lado, como, por exemplo, o tamanho, né, dos pais, a altura e peso dos pais interfere sim no tamanho da estrutura da criança, né? Fatores nutricionais, o tipo de dieta que essa mulher teve, né, durante o período gestacional dela. E outra situação como, por exemplo, doenças, né? Eu trouxe aqui para vocês o exemplo da diabetes. No geral, quando a criança nasce maior do que o esperado, ela nasce e é classificada como uma criança grande para a idade gestacional, né? É macro, um bebê macro para a idade gestacional, em semanas, nós observamos se essa mulher teve diabetes durante o período gestacional. Se ela já é classificada como diabética, né, no período gestacional, a gente observa o tamanho do crescimento fetal. Geralmente, mulheres que desenvolvem diabetes gestacional desenvolvem crianças grandes e, no geral, o parto dela é cesáreo, não porque ela tem diabetes, tá bem? Diabetes não é indicação para parto cesáreo, mas porque o bebê é muito grande e ela pode ter complicações na hora do trabalho de parto, tá? Só por isso. Como que a gente tem condições de mensurar, né, o tamanho da criança? Não é pelo tamanho da barriga. Todo mundo pensa que quanto maior a barriga, né, maior é o bebê. Não necessariamente. Eu já vi mulheres que a barriga, sim, era minúscula. Nem parecia que ela estava com idade gestacional para ter o bebê. E quando o bebê nasce, é uma criança enorme, né, para aquela barriga, assim. Porque ele tá lá pequenininho, fechadinho. Então, tem mulheres que fazem uma barriga pequena e um bebê grande, e tem mulheres que fazem uma barriga enorme, e daí quando a gente vai tirar o bebê lá de dentro, muitas vezes o bebê não tem nem 2 quilos, né? É bem pequenininho. Então, o tamanho da barriga não corresponde, tá bem, ao tamanho do bebê. O que vai dar pra gente uma noção do tamanho do bebê é a última ultrassom. E a última ultrassom, ela varia de 10
né, uma margem de erro de ali 100 gramas para mais e 100 gramas para menos. Então, a gente já tem uma noção de saber qual é o peso dessa criança. Até 3,5 kg, né, 3,8 kg, a mulher tem condições de ter esse bebê normal. Quando o bebê ali na ultrassom está apresentando quase 4 kg, os médicos já ficam atenciosos com relação ao trabalho de parto dessa mulher, tá? Porque ela pode ter algumas complicações na hora de ter o bebê. Porém, existem mulheres, principalmente as mulheres multíparas, que conseguem parir uma criança maior sem complicação nenhuma, né? Por exemplo, a minha primeira filha, né, eu me considero uma mulher pequena, eu tenho 1,59 m. A minha primeira filha, ela nasceu com 51 centímetros, 3,8 kg, parto normal. A minha segunda filha nasceu de 7 meses, né? Mas eu tinha diabetes gestacional, então ela nasceu com 53 centímetros, 3,1 kg. Para 7 meses, ela era um bebê muito grande. Porém, eu tinha diabetes gestacional, que foi o que complicou, e ela veio antes do tempo. Ela veio de parto cesáreo. A minha terceira filha, né? Eu tive ela com 40 semanas de gestação, parto normal. Ela mediu 53 centímetros e pesou 5,2 kg. De um parto normal, sem complicações, tá? Não teve ruptura na clavícula dela, eu não tive nenhuma lesão no períneo, tudo ok. Agora, isso acontece com todas as mulheres? Não, tem mulher que não tem estrutura para isso, né? Eu acredito que evoluí bem no trabalho de parto porque eu estava consciente do processo, eu já tinha passado por aquilo uma vez e optei pelo parto normal uma vez que eu já tinha 2 bebês em casa para dar conta e no caso de cirurgia iria ficar mais complicado porque eu tinha tido uma experiência anterior. Então existe sim a possibilidade de uma mulher ter um bebê maior sem complicações, porém o parto deve ser assistido pela equipe médica e pela equipe de obstetrícia, né? No caso, as enfermeiras obstetras ou os médicos obstetras, porque se tiver alguma complicação, daí já leva essa mulher para a sala de cirurgia. Então, não dá para ter um parto domiciliar com um bebê desse tamanho dentro da barriga, tá? Que pode desenvolver aí alguma síndrome cardiofetal, o bebê pode entrar em sofrimento e a mãe também por não conseguir evoluir para o trabalho de parto. Então, vamos lá. Doutora, Oi. eu tive 3 filhas, mas na época eu fui cortada das 3. Epísio, né? Não consegui ter passagem. Hoje, Márcia, na verdade eu acho que eu não tenho certeza agora, mas a Epísio, ela saiu de circulação desde 2011 aproximadamente, não tenho certeza, tá? Ela passou a ser crime a partir ali de 2010, 2011. A minha primeira filha nasceu em 2011 e já era proibido a episiotomia. No caso, né, o bebê mesmo, ele rompe o períneo. Os médicos ficavam falando que faziam isso porque a mulher não tinha passagem, as enfermeiras também, mas nós mulheres temos uma estrutura perfeita para parir. Nós nascemos para isso, né? Então a gente tem toda uma estrutura pélvica, todo o assoalho pélvico preparado para isso. O que acontecia? Não esperavam a mulher dilatar os 10 centímetros, né? E o bebê começava a descer, o que é normal. Daí eles pegavam e aceleravam esse trabalho, fazendo, né, essa ruptura ali na parede do períneo. Porém, quando tem uma cabeça coroando, né, o tamanho do corte não tem como ser mensurado. Então, na hora de suturar, acontecia, Márcia, de estar lesionando ali o intestino, lesionar a bexiga das mulheres, e isso trazia mais complicações do que benefícios. Então, pela lei, né, tem uma lei aí do trabalho de parto humanizado, ela foi desclassificada, ela desclassificou essa prática, e a gente não pode fazer uso dessa prática, a menos que eu tô lá no interior do Foz do Breu, e vai morrer a mulher e vai morrer a criança porque ela não tem passagem. Aí sim, lembra da Carta Magna? Quando a intenção é salvar uma vida, não existe o crime. No geral, se você estiver tendo bebê aqui na maternidade Bárbara Leodoro, no Hospital Santa Juliana, né, e a mulher não tem passagem, ela tem que ser submetida a um parto cesáreo ou a um parto de fórceps, tá? Aquele que a gente coloca o aparelhinho dentro da vagina e puxa o bebê pela cabeça. Do contrário, não podemos mais fazer isso, Márcia, porque algumas mulheres tiveram complicações severas por conta da episiotomia, tá?
tanto na episiotomia, que é o corte, quanto na episiorrafia, que é a sutura, né, das paredes dos tecidos que foram ali cortados. Então, hoje, o que acontece? A mulher fala assim para mim, eu tive filho e eu levei ponto 5. Tá, na passagem do bebê, rompeu o períneo, abriu fissuras, então é comum, tá? Rasga mesmo. Aí o médico vai lá, ou o enfermeiro vai lá e faz a sutura em locais pontuais onde o períneo se rompeu por conta da passagem do bebê. Mas não que foi feito, né, uma passagem mecânica para que a mulher tivesse complicações futuras. Então, a gente ainda faz a sutura do períneo, só que foi o próprio bebê que rompeu, que dilacerou, tá bem? E não um procedimento mecânico, porque ele traz muitos malefícios. Eu não lembro agora a data exata, eu vou pesquisar para vocês, para trazer uma informação mais precisa. Só que em 2011 já não podia mais fazer, tá? Episiotomia. Então, olha só, o centro de ossificação do feto, né? Para o feto se formar, a parte óssea do feto ser formada, o que vai acontecer? O bebê vai roubar cálcio da corrente sanguínea da mãe. Então, os ossos da mulher vai sendo desmineralizado, ele vai soltando cálcio para que a placenta consiga absorver esse cálcio e o bebê consiga se formar tendo ossos mais saudáveis. É por isso que é comum osteoporose no sexo feminino que teve mais gravidez, tá? Agora, é uma doença específica de mulher que teve filhos? Não. Porém, a mulher que teve mais de 2 filhos, ela está mais propensa a desenvolver osteoporose. Reposição de cálcio é algo que é fundamental na saúde da mulher até os 55 anos de idade dela, tá? Teve lá 5 filhos, 4 filhos, 3 filhos, tem que repor cálcio. Depois dos 55 anos de idade, não é aconselhável que essa mulher reponha cálcio. E geralmente os médicos não passam cálcio, eles passam selênio, magnésio e manganês, tá? Ou vitaminas do complexo A e E. Dificilmente eles vão passar cálcio para essa mulher, tá? A menos que ela tenha alguma doença, né? Um processo ali de desmineralização óssea, como por exemplo a osteoporose ou câncer de mama, que também faz reposição de cálcio, né? Do contrário, os médicos não passam. Agora, você compra cálcio na farmácia a livre demanda, a livre escala, e as pessoas têm mania, né, de orientar com relação à utilização dos medicamentos. O uso de cálcio após os 55 anos de idade, o que vai acarretar na saúde da pessoa como um todo, tanto do homem quanto da mulher? Calcificação dos órgãos, e isso a gente observa com o aparecimento de pedra na vesícula, pedra nos rins, calcificação cerebral, tá? Então, não é interessante que as mulheres reponham cálcio por conta própria, tá? Ela tem que passar por uma avaliação médica, onde é observada a quantidade de cálcio na corrente sanguínea dela. Tá? Porque quando a gente está grávida, a gente perde cálcio, porque esse cálcio vai ser doado para a formação óssea do bebê. Então, os primeiros ossos que se formam são os ossos da cabeça, tá? E eles começam a sua formação entre a 7ª semana de gestação e terminam o processo de formação na 20ª semana de gestação, ou seja, na metade do período gestacional, com 4 meses e meio. Tá? Que totaliza 20 semanas. Depois vai começar a formação da estrutura do tórax, tá? Ombro, clavícula, úmero, rádio e todos os ossos que correspondem, né, à caixa torácica, as costelas, as vértebras. Vai começar aqui, ó, na 7ª semana e ele vai ter a sua formação final lá na 24ª semana de gestação. Por volta da 8ª semana até a 16ª semana de gestação, a gente vai ter aqui, ó, a formação das vértebras, tá? Em algumas situações, ela começa na 10ª semana e vai até a 40ª semana de gestação. Por isso que algumas crianças, né, que nascem ali de 38, 37 semanas, elas nascem com a coluna vertebral aberta, né, com aquela doença, mielomeningocélise, que é quando a coluna vertebral não está completamente fechada. E aí ela precisa fazer uma cirurgia para colocar para dentro da vértebra toda aquela estrutura que estava do lado de fora.
tá? A formação e calcificação das vértebras ocorre até a 40ª semana de gestação. Agora, pode acontecer dela terminar essa formação aqui antes, né? 36 semanas, 37, o bebê já nasce ali perfeito. Às vezes tem bebê com 26 semanas, 27 semanas, que é um bebê ali de 7 meses, né? E ele já nasce com toda a formação óssea perfeita. Os ossos da pelve começam a ser formados na 9ª semana do período gestacional e vai até a 28ª semana de gestação, tá? Ali por volta do 7º mês. A mulher entra no 7º mês, na 28ª semana de gestação. E, finalmente, os membros inferiores, né? Vão começar... Oi? Tem meus dois netos, um nasceu com 26 semanas e o outro nasceu com 27 para 28 semanas. Graças a Deus, os dois nasceram perfeito. E sobreviveram, né? E estão aqui, né? Um vai fazer 2 anos já e um tem 1 ano, graças a Deus. Mas os dois são da mesma mãe? Não, são de mãe diferente. Uma da mais velha, outra da do meio. Pois é, tinha que dar uma observada aí na família de vocês, o porquê que as mulheres evoluem para o trabalho de parto antes da hora, né? Para evitar complicações aí. Foi só ela, professora, porque da minha família mesmo, tudo foi de 9 meses. Ela foi de 9 meses, os 3, só ela mesmo. Tem que dar isso nas próximas gestações, o ideal é que elas se planejem, né? Assim, não engravidem de forma... sem planejamento mesmo, para elas tomarem bastante medicação, para que os próximos partos, né, consigam concluir, chegar até o final da gestação. A de 26 semanas, professora, ela até pegou leptospirose. Leptospirose. Ela passou as 26 semanas todinha internada. Tomando remédio. Tomando remédio. Ela foi feito o tratamento dela em casa mesmo. A gente ficou com medo de um neném ter nascido com algum problema, né? Mas nem nasceu, né? Graças a Deus que nem pegou nele. É porque ela fez o tratamento direitinho. Mas ainda bem. Então, aqui, ó. Da 8ª semana até a 40ª semana, continua o processo de formação, tá? Dos ossos dos membros inferiores. A calcificação ali continuando. E a formação óssea. Depois, a gente tem a cabeça. A cabeça, ela vai se dividir em 2 partes, tá? Na formação dos ossos do crânio e na formação dos ossos da face. Nos ossos do crânio, né, que a gente tem maior importância aqui para a obstetrícia, o crânio vai ser constituído por 2 ossos frontais, até aí tudo bem, né? 2 ossos temporais, a cabeça, né, do adulto é formado por um osso temporal, né? Por 2 ossos temporais, tá certo mesmo. Um osso esfenoide, 2 ossos parietais, um osso occipital e um osso etimoide, tá? Então, aqui, ó, a gente tem a formação, né, da cabeça, né, com um pouquinho mais de ossos que em relação à cabeça do adulto, tá? Um osso esfenoide, 2 ossos parietais, um occipital e um osso etimoide, tá? E aqui, ó, 2 ossos frontais, o que é diferente no cérebro do adulto, porque no adulto a gente só tem um osso frontal. Os ossos da criança, Porque a criança tem 2 por conta do trabalho de parto, mas na hora que vai nascer, né, para passar ali pelo canal vaginal, que é mais estreito, o osso precisa ser entrelaçado um no outro. Então, vai passar um osso por cima do outro, eles vão ficar bem juntinho, assim, em forma triangular. Tanto que algumas crianças, quando nascem, elas nascem com a cabeça em formato do Zé Gotinha, né? Aquela cabeça, assim, mais puxada. Aquilo é perfeitamente normal, porque o osso, ele é móvel. Os ossos do crânio de um bebê, ele é móvel, exatamente para facilitar a passagem na hora do trabalho de parto, né? No canal ali do parto. Então, a gente tem aqui, eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui, ó.
os ossos do bebê, eles não são completamente fechados, não tem ainda a sutura. Depois que a sutura é passada aqui, ó, esse osso termina de calcificar, o osso frontal, e ele se transforma em um só. Durante o trabalho de parto, o osso parietal e o osso frontal, eles se entrelaçam, né? Um vai para debaixo do outro, ou os dois se juntam, ficam bem pertinhos assim um do outro, que é para que o bebê consiga passar pelo canal vaginal, que é um tanto quanto mais estreito. Tá? Então, por isso que ele tem, né, um ossinho a mais e que os ossos não estão completamente suturados, ou não estão fechados. Por isso que os bebês têm as fontanelas, e a gente chama, né, a fontanela de muleira aqui no estado do Acre, né? Mas a gente vai mudar o nome, agora o nome dela é fontanela. As suturas, vocês lembram das suturas cranianas lá nas aulas de anatomia, né? Então, a gente tem sutura entre os ossos parietais, que são os ossos da parte lateral, né, da cabeça, da caixa craniana. A sutura metópica, que é entre os ossos frontais, que aí vai calcificar e vai transformar ele em um só. Tem a sutura coronária, que vai ser entre os ossos frontais e os ossos parietais. Nós temos a sutura lambidoide, que vai ser entre os ossos parietais e os ossos occipital. E temos a sutura temporal, que vai ser entre os ossos parietais e os ossos temporais. Aqui, ó. Né? Temos aqui todas as suturas unindo todos os ossos. Esse processo de calcificação e de fechamento da calota craniana com ossificação vai ocorrer depois do nascimento até os 7 anos de idade da criança, tá? É por isso que a gente tem que ficar muito atento quando a criança cai e bate com a cabeça. Porque a cabeça tem ali a calota craniana, ela não está completamente fechada, não está completamente rígida, tá bem? Quando a mulher tá grávida, ela tá por volta, assim, dos 8 meses e meio, 9 meses de gestação, ou durante o trabalho de parto, quando a gente faz o toque, né? O que a gente toca aqui, ó, é a muleira do bebê, para a gente saber se esse bebê está na posição cefálica, né? Que é quando ele está de cabeça para baixo, prontinho para nascer. Às vezes a gente faz o toque e não consegue apalpar com a nossa polpa digital aqui, ó, a fontanela lambidoide. Então a gente sabe que esse bebê não está na posição cefálica. Não necessariamente a gente precisa de uma ultrassom para observar qual é a posição que o bebê está. Existem várias manobras durante as consultas de pré-natal e durante o trabalho de parto que a gente faz e tem como você saber qual é a posição do bebê. Tem bebê que só vira na hora do trabalho de parto, tá? Ele está ali sentado na posição dorsal a gestação inteira e ele fica daquele jeito. Aí, na hora das contrações, né, o próprio líquido o líquido amniótico da cavidade uterina vai fazendo com que a cada contração o bebê mude a sua posição, né? Então, não dá para a gente agendar um parto cesárea só porque o bebê está sentado ou o bebê está deitado, tá? Porque o bebê pode virar durante a fase ativa do trabalho de parto. Então, hoje em dia, não é mais aconselhável marcar uma cirurgia eletiva cesariana só porque o bebê não está na posição cefálica, tá? Porque é comprovado que ele pode sim virar. Agora, a mulher dilatou os 9 centímetros, o bebê não virou, aí sim é indicação de cesariana, tá? Aí, quando a gente não sabe disso, a gente fala assim, ai meu Deus, a fulana tá sofrendo horrores lá na maternidade e não vai conseguir ter esse menino porque o menino tá sentado, né? A gente fica... Ou, às vezes, alguns obstetras, eles optam já pelo parto cesáreo, já na intenção de não passar por essa situação, né? Mas eu gostaria que vocês soubessem que não é indicação, tá? Alguns podem optar por uma questão pessoal, uma conversa ali, né, com a própria paciente, uma decisão em conjunto. Mas é considerado cesarite aguda, ou seja, uma decisão precipitada, tá? Então, vamos lá. As fontanelas, né? O que elas são? Elas são zonas membranosas que fazem a convergência de 3 ou 4 ossos e delas vão partir as suturas. Então, agora, ela é cartilaginosa para permitir o movimento. Depois, ela vai se calcificando, né? E vai juntando os ossos e vai fechando as suturas cranianas. Então, aqui no bebê, a gente observa a fontanela bregmática,
que é a fontanela anterior, que essa aqui após a testinha do bebê, aqui ó, fontanela bregmática aqui ó. Quando o bebê está mamando, né, se você observar, tem pulsação aqui dentro. Então, e esse pulso, ele é forte e contínuo, né? E rapidinho. Então, a gente fala que ele é um pulso filiforme. A gente observa, porque quando o bebê não está se alimentando bem, né? Além dele ficar muito sonolento, a gente observa a atividade aqui na fontanela, que é uma atividade diminuída. Então, a gente já tem como saber se essa criança está bem nutrida, né? Se o suporte de leite materno está sendo o suporte adequado para essa criança. Se não, a gente entra com hidratação venosa, tá? Aumenta a hidratação na mãe, na expectativa de que a mãe produza mais leite o quanto antes para que esse bebê seja bem nutrido, tá? Então, a gente observa isso pela fontanela, ou no caso, como os idosos, né, os antigos falam, pela moleira do menino. A gente bota o dedo, se o dedo entrar, é porque a moleira tá funda e o menino tá doente, né? Então, a gente observa que tem uma veracidade nessa fala, né? Que é um conhecimento que foi estudado, pesquisado e validado pela ciência. De fato, indica desidratação ou desnutrição. Temos também a fontanela posterior, tá? Que é essa que fica aqui atrás, unindo os ossos occipitais aos ossos parietais. A fontanela posterior, tá? Limitando, é a fontanela lambdoide aqui, ó, ou fontanela posterior. Ela faz a junção do osso occipital com os ossos parietais e nela também tem pulsação. Então, até os 7 anos de idade, ainda não está completamente fechado. Você não sente mais, uma criança de 6, 7 anos, você toca, você já não sente mais a pulsação, né? Mas um bebê ali até os 2 anos de idade, você ainda consegue sentir a pulsação, tá? Então, é uma área do corpo muito delicada que realmente requer cuidados. Eu não sei se vocês já observaram, mas quando o bebê vai se desenvolvendo e ele começa a cair, ele estava andando e caiu, já tem ali 1 ano e meio, quase 2 anos. Você pode observar, ele protege a cabeça. Ele cai, se estabaca o corpo todinho, mas se ele puder, ele dá uma protegida na cabeça, porque isso é instintivo. Ninguém falou para ele que ele não pode bater a cabeça. Mas o corpo dele já sabe, né, que aqui, ó, na cabeça ainda não está completamente fechado. Então, a gente tem esse hábito, né, até por uma questão de sobrevivência, de proteger a cabeça. Vocês já viram ou assistiram alguém sendo espancado? Né? A pessoa está ali recebendo socos e pontapés de tudo quanto é lado, mas ali, ó, as mãos estão sendo levadas à cabeça e ela tenta proteger a cabeça e o rosto ao máximo. Né? Então, isso é algo que está relacionado à questão de sobrevivência, tá? Tu começa a prestar atenção nas crianças quando elas vão andando assim, quando elas caem, né? Elas batem cotovelo, elas batem bumbum, elas batem lateral, dificilmente elas batem a cabeça. Agora, acontece, às vezes, ela não tem controle, né? Ainda e acaba machucando a cabeça. Por isso que a gente sempre leva logo criança para o hospital, né? Para verificar se teve algum comprometimento com aquela pancada que a criança levou na cabeça. Depois nós temos a formação dos ossos do tronco. O tronco não é igual aos ossos da cabeça. Lembra que os ossos da cabeça eles se entrelaçam entre si para facilitar a passagem na hora do parto? Os ossos aqui da cintura escapular, né, clavícula, escápula, úmero, rádio, eles não se movimentam entre si, não. Passou a cabeça, a gente faz a rotação do bebê. O bebê ele pode nascer, né, de 2 formas. Ou ele vem com a cabecinha virada para baixo, né, virada ali para a parte posterior, virada para o ânus, ou ele nasce com o rostinho virado para cima, né, virado ali para a parte vaginal. Então, a gente lateraliza para que o ombro possa deslizar, porque do contrário, o ombro não passa, né, ele na posição cefálica, vem a cabeça, aí a gente roda o corpinho do bebê para que ele possa passar de lado, porque do contrário, vai quebrar a clavícula do bebê, tá, e a mãe vai entrar em sofrimento. Então, uma das principais complicações de bebê grande, o parto vaginal de um bebê grande, é essa, tá? Quando quebra a clavícula ou desloca o braço do bebê do lugar por conta do canal de parto ser um pouquinho menor
e não conseguir passar. Então, a gente faz essa manobra de rotação, tá? A gente roda o bebê por isso. Existem algumas mulheres que têm o parto chamado parto quiabo. Elas fazem apenas uma pressão e o bebê sai por completo, tá? Já tem outras mulheres que têm que fazer 3 pressões ou mais. Então, ela faz a primeira pressão, a cabeça sai. Na segunda pressão, sai o tronco. E na terceira pressão, sai o restante do bebê. Existe também esse tipo de parto, tá? E não necessariamente a mulher que está no seu 3º, 4º filho, todos os partos são iguais. São completamente diferentes, né? Um parto do outro. E falo isso com conhecimento de causa. Nenhum parto é igual ao outro. Com relação à fisiologia fetal, né? As funções lá, desde a concepção, ela já tem um início ali, né? Então, desde as épocas mais diversas lá da concepção até o momento do nascimento e no momento do crescimento e desenvolvimento, né? O feto, ele tá ali em constante mutação, em constante mudanças fisiológicas. Então, nasceu, aí imediatamente tem que aprender a respirar sozinho, né? Imediatamente tem que aprender a se alimentar sozinho. Então, por isso que já nasce ele chorando e procurando o peito, porque tem que aprender sozinho o mais rápido possível. E aí existe os saltos de desenvolvimento. Antes a gente chamava isso de fases, né? Agora a gente chama de salto do desenvolvimento. Então, às vezes está indo tudo muito bem, tudo muito obrigada, e aí a criança entra num salto de desenvolvimento neurológico. A criança fica mais irritada, a criança chora mais, né? Ou ela tem ali o desenvolvimento dos órgãos internos do aparelho digestivo. Então, ela acaba tendo mais cólica, né? E é ali um processo de que os pais eles vão se adaptando. A cada salto de desenvolvimento que vai chegando, os pais vão aprendendo a lidar com a situação, tá? No geral, os bebês ficam ali bastante irritados, né? E é também nessa fase que ocorre o aprendizado. Por isso que a gente leva o bebê todo mês para fazer o crescimento, né? O acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento neurológico dele. O coração vai ser formado quando? O coração ele começa a ser formado na 4ª semana de gestação, tá? Aqui, ó, na 4ª semana, ele já tem contrações rápidas e contrações regulares, que são capazes de mover o sangue desde o interior dos vasos até lá, a pontinha do dedinho do pé que ainda está em formação. Então, assim, ó, a partir da 4ª semana, já tem movimentos cardiofetais que dão conta de fazer o bombeamento do sangue, tá? Que está sendo produzido lá no sistema hematopoético do bebê, que também está em construção e em formação. Então, o bebê, ele assume a estrutura... O coração vai assumir a estrutura definitiva dele na 8ª semana de gestação. Os batimentos cardiofetais, ou os BCFs, né? A gente consegue começar a ouvir, tá? A partir da 22ª semana de gestação até a 25ª. Existem hoje aparelhos incríveis, que são os sonares, né? Que a gente coloca ali, com 12 semanas a gente já consegue ouvir. O aparelho ultrassônico, ele consegue pegar batimento fetal já a partir da 4ª semana de gestação, tá? Então, de acordo com a capacidade do aparelho, a gente consegue ouvir o coração mais cedo, tá? Ou mais tardio. A maioria das unidades utilizam o aparelho de pinar, tá? O aparelho de pinar, ele é esse, que ele tem uma forma de cone, em que um lado fica no ouvido do profissional e o outro lado fica no abdômen da paciente, para que a gente possa fazer a ausculta cardíaca. Os valores de referência para a ausculta cardíaca, tá? Os valores de referência para batimento cardiofetal, BCF, é de 120 a 160 batimentos por minuto. Por quê? Porque o corpo é menor. Se o corpo é menor, o coração bombeia sangue mais rápido, né? Mais rápido ele joga sangue para o resto do corpo e mais rápido o sangue volta, fazendo retorno venoso, e vai ser mais uma vez, né, filtrado pelos rins, vai passar pela pequena circulação, depois circulação sistêmica, aquela situação toda que a gente já conhece da aula de anatomia. Tá? Então, quanto menor é esse organismo, mais rápido ele faz o ciclo completo, tá? Da filtragem sanguínea. Depois que o bebê nasce, algumas estruturas vão desaparecer nele.
tá? Porque aquelas estruturas eram as estruturas que mantinham ele vivo. Uma dessas estruturas é a veia umbilical, tá? Ela vai sumir, porque a veia umbilical era o que ligava o bebê à placenta e ligava a placenta na mãe. Então, ele tinha essa necessidade, né? Depois que ele nasce, ele não tem mais essa necessidade. O coto umbilical vai cair ali com aproximadamente entre 5 e 10 dias de vida. Tem criança que o coto umbilical cai um pouco mais tarde, tá? Mas, no geral, ele cai entre ali 5 e 10 dias de vida. Duas artérias umbilicais, porque também fazem parte da estrutura, né, do cordão umbilical, é uma veia e duas artérias. Um ducto venoso, porque o ducto vai ficar grudado, né, após o acoplamento. Depois que o bebê nasce, que a veia e a artéria vai cair, né, a cicatriz umbilical vai ficar ali. Quando ela se fechar, um ducto venoso também perdeu a sua importância naquele momento. Um forame, tá? Forame fica na parede do coração, então vai ser fechado, porque o átrio esquerdo, né, no fim da circulação placentária, ele vai perder a sua intensidade, a sua necessidade. Nesse momento aqui, que o átrio direito, que o forame, né, vai se fechar para dar origem ao átrio esquerdo, o átrio esquerdo vai ficar maior, né? Um canal arterial também é fechado, né, para melhorar ali o suporte de oxigênio. Aqui pode acontecer dele não fechar da maneira adequada e a criança desenvolver sopro, que é uma das principais complicações cardiológicas na pediatria, tá? E isso pode ser corrigido com cirurgia nas primeiras horas de vida do bebê. A respiração. Quando o bebê está dentro da barriga, dentro do útero, quem faz a respiração, a troca gasosa, é a placenta. Então, a placenta, através do cordão umbilical, faz a troca gasosa de todos os metabólitos, tá? Que estão correspondendo ali na corrente sanguínea do bebê, são passados pela placenta, tá? Pela face do bebê e depois vai ser jogado para a face materna. A face materna vai jogar na corrente sanguínea e a mãe vai excretar. Então, o suporte de oxigênio é realizado pela placenta através da respiração da mãe. No momento do trabalho de parto, a mulher precisa ciclar no corpo dela mais oxigênio. Porque com o oxigênio na corrente sanguínea circulante, o bebê tem energia para achar o caminho do parto. Então, ele precisa descer. A cada contração, o bebê prende a respiração, segura o oxigênio e desce. Por isso que a mulher não pode gritar. Porque se ela gritar, ela corta o fluxo de oxigênio. Então, a contração vem e o bebê continua parado. Ele não tem oxigênio para segurar para descer, então ele vai ficar paradinho. Só que ninguém fala isso para as mãezinhas que estão em trabalho de parto, né? Sentindo uma dor absurda que ela não conhece ou uma dor que ela não domina e ninguém explica para ela que aquilo está dificultando o trabalho de parto. Então, esse é o trabalho da enfermagem, de orientar a mãe, tentar manter a mãe consciente do processo. Gente, trabalho de parto dói, tá? Eu não gosto da expressão sofrendo para parir. Eu acho que mulher não sofre para parir, né? Mulher passa por um processo psicológico e fisiológico para que ela possa evoluir para um trabalho de parto. Então, ali não tem sofrimento, ali tem uma condição normal do organismo. Ela está em trabalho de parto. E o trabalho de parto tem esse nome porque ele dá trabalho e é uma ação em conjunto da mãe e do bebê. Se a mente está tranquila, consciente do processo, ela reage mais fácil. Então, professor, não pode gritar na hora da contração? Não. Você pode gritar depois. Na hora da contração, o ideal é que a mulher fique de boquinha fechada e que ela tenha aquele grito assim, de garganta presa, tipo, né? Mas que ela não abra a boca, porque quando ela abre a boca, ela perde oxigênio e, consequentemente, o bebê que não tem oxigênio vai ficar paradinho porque ele vai fazer o sonso, não é nem com ele, tá? Ele precisa de oxigênio. A cada contração, o útero empurra, o bebê segura o oxigênio e ele desce. Quanto mais rápido a descida do bebê, né, mais rápido o trabalho de parto vai evoluir. Agora, se a mãezinha, né, tiver um pouco descontrolada, porque a dor realmente é muito forte,
vai demorar ainda mais o trabalho de parto. Então, a gente espera, né? Eu sempre falava lá, fiquei um tempo na maternidade, na sala de parto, e eu sempre falava, não há necessidade de destratar a mãe. Muitas das vezes, né, ela tá naquela condição, é o primeiro filho, ela não conhece a dor, ninguém conversou com ela sobre trabalho de parto, e quando conversa com ela sobre parto, é falando de situações horrorosas que aconteceram. Ninguém fala uma história de sucesso, todo mundo só tem história triste para contar, né, quando o assunto é gravidez. Então, quando a gente tem um tempo para falar que aquela mulher tá mais calma, a gente explica para ela o processo. Falou, vou usar aqui a Manu. Olha, Manu, se você gritar, o bebê ele não vai achar oxigênio, ele precisa de oxigênio para descer, né? Algumas mulheres, durante o trabalho de parto, elas precisam do suporte de oxigênio, quando elas estão muito cansadas. Então, a gente já faz nela o oxigênio para melhorar o suporte de oxigênio ali, ó, no bebê. Às vezes a mãe nem tá com falta de ar, mas a gente já pensando no bebê, porque o oxigênio que ela tem que dividir para ela e para o bebê, então a gente já faz o suporte de O2 para que ela possa, né, manter o organismo do bebê oxigenado e, consequentemente, ele consiga descer e encontrar o caminho. Bebês toleram tempos de hipóxia. Hipóxia é a ausência de oxigênio. Então, ele consegue tolerar ali um tempo, um período, né, que é o período do grito da mulher, é o período que o corte de oxigênio foi feito. Então, ele segura o ar que tem ali e ele consegue tolerar por um período. Só que depois de um período, né, ele precisa eliminar os metabólitos que o gás carbônico está soltando na corrente sanguínea dele. Se não conseguir soltar, o bebê entra em sofrimento fetal. Aí sim se aplica a palavra sofrimento, tá? Porque a criança pode evoluir para óbito. Então vamos lá. O desenvolvimento pulmonar do bebê. Ele começa, né, lá na 12ª semana de gestação. Então, aqui, ó, é o primeiro estágio. Aqui, nesse momento, está se formando as estruturas. Quem faz o processo de troca gasosa é a placenta através do cordão umbilical, ou seja, a mãe. Por isso que é importante que a mãe não utilize nada que corte o fluxo de oxigênio, como, por exemplo, medicamentos. Sorine. Né? Grávida não pode usar Sorine, não sei se vocês sabiam disso, mas a grávida não pode usar Sorine. Por quê? O Sorine, ele é uma solução adstringente, ele fecha vaso, tá? Se a mãezinha ficar utilizando Sorine, ele pode fechar todos os vasos das mucosas. Lembra que o útero é uma mucosa? Se ele fechar os vasos lá do útero, o que pode acontecer? O bebezinho pode entrar em sofrimento fetal por falta de oxigênio. Tá? Então, a mulher grávida não pode utilizar um monte de medicações, porque medicações causam alterações fisiológicas, tá? Nesse primeiro momento aqui, em que o bebê ele respira através da placenta, tudo que a mãe entra em contato passa a barreira placentária e chega até o bebê, tá bem? Tanto no caso, se a mãe tá tomando vitaminas, vitamina passa para o bebê. A mãe tá tomando vacina, vacina imuniza o bebê. Por isso que a mulher grávida não pode tomar vacina para Covid, porque a gente não sabe quais são as complicações no feto, ok? Nem mulher que está amamentando, nem mulher que está grávida pode tomar a vacina do Covid de nenhum laboratório, tá? De nenhum deles. Então, nesse primeiro estágio aqui, ó, começa a formação da estrutura. O segundo estágio, né, começa a partir da 12ª semana de gestação e ele vai formando de forma gradativa. O bebê vai se desenvolvendo, a árvore brônquica também vai se desenvolvendo. Só que aqui a árvore brônquica está fechada, tá colabada. Pensa em um velcro, pensa nele juntinho, grudadinho. É como está o pulmão desse bebê. Porque se esse alvéolo tivesse aberto, que é onde ocorre a troca gasosa, estaria entrando líquido. Lembra que ele está num meio líquido? Né? Lá dentro da cavidade uterina tem a bolsa, né, de líquido amniótico. Então, se a árvore brônquica desse bebê tivesse aberta, ele iria morrer afogado. Tá? Então, o nosso corpo é perfeito. A partir da 28ª semana de gestação, o pulmão já esboça ali, ó, que tá ok e que ele pode funcionar no meio externo quando o bebê nascer. Só que algumas mulheres que entram em trabalho de parto ali por volta de 7 meses, elas tomam corticóide para ajudar no processo de amadurecimento do pulmão.
Mas a criança ela já tem condições de se desenvolver aqui fora respirando sozinha ou num primeiro momento por ajuda de aparelhos e depois a gente faz o desmame gradual. Mas no geral ele já consegue se desenvolver um bebezinho com 7 meses. Antes disso, né, a gente já tem outras complicações. Mas a partir ali da 28ª semana, que é quando a mulher entra no 7º mês, a gente já consegue, né, manter esse organismo vivo respirando em ar ambiente. No terceiro estágio do período gestacional, tá? Começa aqui, ó, na 35ª semana de gestação, que é quando a mulher entra no 8º mês do período gestacional. Então, é quando o pulmão está completamente formado e amadurecido. Daqui 2 semanas, se o organismo quiser, esse bebê já pode nascer, porque ele tem uma estrutura que vai favorecer as condições de desenvolvimento para ele normais aqui fora, tá? Quando o bebê nasce e ele chora, é para abrir os alvéolos pulmonares para que ele respire sozinho. Vocês já prestaram atenção que o bebê quando nasce, né, ele é colocado em cima da mãe. Enquanto o cordão umbilical está pulsando, o bebê está calminho em cima da mãe. Quando o cordão umbilical é clampeado, aí o bebê começa a chorar. Por quê? Quando o suporte de oxigênio é fechado, o bebê procura respirar sozinho, que é a circulação de suplência. Então, quando ele puxa o ar, aquele ar vai entrando nos brônquios e vai rasgando. Dizem os especialistas que é uma dor compatível à dor do trabalho de partos, que é a dor mais sobre-humana, né, que nós somos capazes de sentir. É a dor da abertura dos alvéolos pulmonares. Então, o bebê ali, ó, ele já nasce sentindo dor. Para expandir os pulmões, pensa num velcro que estava fechadinho. Quando o ar entra, o ar vai entrando como um furacão e abrindo todos os alvéolos para que o próprio organismo comece a fazer a ciclagem, né, do suporte de oxigênio com troca gasosa. Então, por isso que o bebezinho chora, tá? Às vezes nasce, aí a gente... Eu lembro que quando eu fui ter a minha filha, meu marido falava assim, mas por que ela não tá chorando? Por que ela não tá chorando? Aí eu falava, calma, quando cortarem o cordão, ela vai começar a chorar. Ele ficou desesperado, porque ela não chorava, né? Mas é claro que ela não precisava chorar, ela ainda estava respirando pela placenta. O bebê nasceu, isso é parto humanizado. Coloca o bebê em cima de você. Quando o cordão para de pulsar, o próprio corpo está dizendo assim, ó, chega, agora é com você. Daí a gente coloca um clamper, né, do lado da criança, um clamper do lado da placenta e faz o corte ali no meio. E nesse momento, né, a criança precisa começar a chorar para abrir os brônquios. Se a criança não começar a chorar, a gente faz a abertura manual, né, que a gente faz ali com uma sondagem. Por isso que é importante que tenha um profissional da área da saúde para pegar esse bebê, porque se ele não conseguir respirar, a gente já tem que iniciar ali algumas manobras mecânicas para salvar a vida desse bebezinho. A placenta, ela deixa passar, né, alguns anticorpos, assim como ela deixa passar também fungos, vírus, bactérias, deixa passar também restos de medicamento, né? Por isso que a gente tem todo um cuidado quando a mulher está grávida, porque a barreira placentária, ela serve para proteger. E muita coisa ela não deixa passar. Mas tem situações, tem toxinas que ela não consegue, tá? E acaba passando para o bebê, o que é uma fatalidade, como por exemplo, álcool, drogas, tabaco. Drogas é droga em geral, né? Lembra que a gente estudou farmacologia, a gente já sabe que tudo é droga. Então, álcool, drogas, vacinas, minérios, vitaminas, passa muita coisa boa? Passa muita coisa boa, mas também pode passar substâncias que vão trazer malefícios para o organismo do bebê e para a estrutura fetal dele, tá bem? Uma das principais complicações quando a mulher está grávida, que evolui para o trabalho de parto prematuro, é a infecção urinária, né? E a gente considera a infecção urinária algo simples, mas na maioria das vezes não é. Tá? Pode acontecer de uma infecção urinária, a mulher evoluir para o trabalho de parto prematuro e a criança ter alguma complicação. Por isso que a gente precisa de um acompanhamento mensal. E nos últimos meses de gravidez, a gente precisa de um acompanhamento quinzenal. A cada 15 dias a gente vai lá. Dependendo da situação, tem mulheres que vão toda semana.
tá? Mas isso aí vai depender do tipo de gestação dela, da idade, né? E qual é a complicação que ela tá tendo naquele período gestacional. Então, minha galera, para hoje era isso